Cumprimento também os ouvintes que estão em casa, que gostam de acompanhar o ensinamento da revista. Glória a Deus. Aqui da Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. As 7 cartas do Apocalipse. Amém? Nesta oportunidade, vamos estar fazendo mais um minuto de oração, igreja. Glória a Deus. Só mais um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de glória, Deus de poder e misericórdia, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor nos céus e na terra. Soberano Deus, até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, o Senhor tem segurado em nossas mãos, o Senhor tem dado livramento, sem quer que nós percebamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem abençoar cada um de nós nesta noite. Senhor, meu Deus, capacita cada ministério aqui presente, cada família, Deus da glória, a cada ouvinte, Senhor, participante desta lição, desta matéria, desta palavra. Senhor, meu Deus, nos prepara, nos dê humildade, sinceridade, um coração íntegro diante do Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, vai tirando tudo aquilo que não convém do Senhor, vai tirando tudo aquilo que não convém da sua vontade. Nos dê humildade, Senhor, para caminhar diante da tua presença. Vai dando força para cada um de nós nesta noite. Nos mostra o caminho em qual nós devemos andar na tua presença. Senhor da glória, nós te bendizemos o teu nome, Senhor Jesus Santo, amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos têm a revista? Todos estão com a revista? Glória a Deus. Amém? Igreja, o assunto que nós estamos tratando, só para nós relembrar, nós estamos estudando as 7 cartas que Jesus mandou João escrever, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Se você acompanhar aí pela sua Bíblia Sagrada, está ali no Apocalipse, no capítulo de número 2. Glória a Deus, no capítulo de número 2, você vai começar a acompanhar pela Bíblia Sagrada as cartas a qual o apóstolo João escreveu as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, em Apocalipse, no capítulo de número 2, você vai ver que tem a primeira carta à igreja de Éfeso. Aí você vai acompanhar, você vai ver a segunda carta à igreja de Esmirna. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo, na sua revista, é a 5ª lição, na minha está a 5ª lição. Então nós vamos estudar a respeito desta igreja de Pérgamo, chamada a igreja casada com o mundo. Nós vamos compreender um pouco a respeito desta igreja, deste lugar, desta cidade, a qual o apóstolo João escreveu esta carta. O que Jesus tem a dizer sobre esta igreja de Pérgamo? Amém, igreja? Mas antes que nós entrarmos na lição da igreja de Pérgamo, nós vamos estar voltando à 4ª lição da terça-feira passada, que nós falamos bastante, que foi a igreja, louvado seja Deus, a igreja, glória a Deus, a igreja de Esmirna, que foi a igreja confessante e martir. Nós falamos muito a respeito desta igreja de Esmirna, que foi uma igreja confessante, uma igreja que muitos morriam por amor do Evangelho. Então, só para a gente recapitular algumas coisas, nós vamos estar aqui, louvado seja Deus, como de costumes, corrigindo algumas questões que, como a gente já sabe, a gente responde, e aquele que não respondeu, vamos estar respondendo agora. Se você quiser anotar aí na sua revista, ou na sua Bíblia, ou no caderno, fique à vontade, louvado seja Deus. Está praticando o conhecimento da lição anterior à igreja de Esmirna.
É muito simples, fácil de responder. Você que lê a revista, você que gosta de ler a Bíblia, não ficará difícil de responder estas perguntas. São apenas 5 questões, louvado seja Deus, que é para nossa edificação e conhecimento da palavra. Amém? A primeira pergunta vai dizer assim: onde ficava a igreja de Esmirna? Você que respondeu e quer responder para a classe, levante a sua mão e pode estar respondendo. Quantos respondeu? Amém, glória a Deus. Pode responder, irmã. Oeste da Ásia Menor. Onde ficava a igreja de Esmirna? Oeste da Ásia Menor. No sudoeste da Ásia Menor. Quem mais respondeu? Pode responder. As irmãs aí no fundo, pode responder. Mesma coisa? Sudoeste da Ásia Menor? Isso, está certa a resposta. Onde ficava a igreja de Esmirna? Na cidade de Esmirna, localizada na região sudoeste da Ásia Menor. Amém? Glória a Deus, aleluia. A segunda questão vai dizer assim: qual a natureza da igreja em Esmirna? Nós falamos bastante a respeito disso, a respeito daquela igreja de Esmirna. O que aquela igreja fazia? O que a Bíblia fala a respeito desta igreja? Quem respondeu? Pastor disse confessante martir, quem mais? Correto? Isso mesmo, não tem como errar, né, igreja? Confessante martir, porque era uma igreja onde os servos de Deus confessavam o amor em Cristo, não tinha medo de anunciar a palavra de Deus, e muitos morriam por amor do Evangelho. Amém? Glória a Deus, certa resposta. E a terceira é: como o Senhor Jesus se apresentou-se a Esmirna? Como que o Senhor Jesus se apresentou àquela igreja? Quem respondeu? Com a própria eternidade. O primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Amém. Quem mais respondeu? Pode responder. Falou com a própria eternidade, como o primeiro e o último, que venceu a morte. Isso, certa resposta. Como o Senhor Jesus se apresentou à igreja de Esmirna? Com a própria eternidade. Isto diz: o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8 está a resposta. Amém? Quarta questão é: como Esmirna enfrentava as perseguições? Como que aquela igreja aguentava as perseguições naquele tempo? E como ela suportou a perseguição? Quem respondeu? Pode responder. Refugiava-se na paz de Deus, que excede todo o entendimento e conhecimento, era fervorosa e espiritual e dependente de Deus. Amém, certa resposta. Quem mais? Perseverava até o fim, pois almejavam e viver coroa eterna. Amém. A resposta é assim, igreja. Como Esmirna enfrentava as perseguições? Está certa a resposta das irmãs. Está dizendo assim, ó: refugiando-se na paz, que excede todo entendimento. E aonde está essa resposta? Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7. Amém? Última pergunta é: que tipo de perseguição enfrentamos nos dias de hoje? Nós falamos muito a respeito da igreja atual, que é a perseguição que mudou um pouco, né, igreja? Qual a perseguição que nós sentimos no dia de hoje, a igreja atual, na década de hoje, no século de hoje, nos dias atuais? Quais são as perseguições? Quem sabe responder? Isso. Ataque, quem mais respondeu? É bem simples. Às vezes essa pergunta não precisa nem você meditar muito na palavra de Deus. Só de nós olhar o que está acontecendo nos dias atuais, você já consegue ter uma noção e responder essa pergunta dos ataques de Satanás sobre a igreja de hoje. Então diz assim: o ataque de falsos mestres, né, que Jesus já disse: haverá falsos mestres e falsos doutores, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, com heresias e modismo, que fazem dos santos um grande comércio religioso. Então qual que é o ataque da igreja, a perseguição que enfrentamos nos dias de hoje? Tudo aquilo que muda o evangelho de Cristo, que em vez de pregar o evangelho da salvação, coloca modismo dentro da igreja, coloca o mundo dentro da igreja. Isso é o ataque dos dias de hoje. Amém, igreja? Até aqui tudo bem? Glória a Deus. Então vamos entrar na lição da igreja de Pérgamo, lição de número 5. Glória a Deus. Para quem quer acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 2,
versículo de número 12. A terceira carta à igreja de Pérgamo. Na sua revista, na minha é a lição de número 5. A Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Todos estão acompanhando? Está tudo ok? Glória a Deus, aleluia. Acompanhem, amém? Então, na sua revista, vamos ler o texto áureo. O texto áureo vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Amém? Lição aplicada. A lição aplicada é assim: só há um modo de a igreja de Cristo destronar Satanás, manter a Deus no trono e combater a apostasia com a espada do Espírito. Não precisa nem perguntar qual é a espada do Espírito, né, igreja? Glória a Deus. Então vamos, meditação diária. Essa meditação diária, você medita na sua casa. Você que tem a revista, você vai ver que tem os dias da semana, os livros, capítulos, versículos. Se você entrar na meditação diária na sua casa, você vai estar por dentro a respeito do assunto, da matéria da igreja de Pérgamo. Você vai poder, direcionado pelo Espírito Santo, se aprofundar um pouco mais nessa lição. Amém? Vamos, objetivos da lição. Objetivos da lição. Nesta lição nós vamos ser capazes de conhecer o contexto geográfico e histórico da cidade de Pérgamo, elencar as principais características da igreja de Pérgamo, explicar quais eram as heresias encontradas em Pérgamo. Amém? Que foi a igreja casada com o mundo, ou seja, andava lado a lado com as coisas do mundo essa igreja, e não agradava em nada ao nosso Senhor Jesus. Amém? Leitura bíblica em classe, como de costume, cada um lê um versículo. Amém? Está lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, do versículo 12 ao 17. Quem quiser acompanhar na Bíblia, ou todos estão com a revista, vamos fazer essa leitura. Amém? Eu só peço para aqueles que vão fazer a leitura, só abaixa a máscara, deixa a vergonha de lado e pode ler, para que todos possam ouvir. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, versículo de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Versículo 13. Glória a Deus, amém? Todos escutaram? Deu para ouvir? Vocês acompanharam, né? Amém, irmão, glória a Deus. Versículo 14. Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Oh glória, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Amém. 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Glória a Deus. Último versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer de maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então vamos acompanhar na sua revista Introdução ao Comentário.
Vamos entender um pouco a respeito desta igreja, nem desta carta maravilhosa. Glória a Deus. Introdução ao comentário. Amém? Primeiro vieram os discípulos de Balaão, que sob o manto de uma espiritualidade exagerada e exótica, logo acharam guarida na igreja em Pérgamo. Peço que você dobre sua atenção na leitura para você entender o contexto da carta. Depois chegaram os nicolaítas, que embora atrevidos e afoitos, também não encontraram dificuldades para se acomodar entre as pobres e desprotegidas ovelhas. Quando o ministério local deu por si, já não havia mais nada a fazer. O terreno já estava tomado pelo inimigo. E o pastor da igreja, ele sabia que a situação era grave, mas não ignorava o que acontecera ao seu antecessor. Ao reagir, o destemido Antipas foi assassinado pelo grupo que sustentava o trono de Satanás naquela igreja. As coisas, porém, não haveriam de continuar daquele jeito. Já enojado, ou seja, aborrecido, Jesus, através de João, envia uma carta ao anjo de Pérgamo, urgindo-se a retomar o cajado e apacentar o rebanho de conformidade com a sã doutrina. Caso contrário, o próprio Senhor batalharia contra aqueles iníquos, aquelas pessoas maus, com a espada que sai de sua boca. Aí a pergunta é: como estão nossas igrejas? Será que de alguma forma não permitimos que o diabo se entronizasse entre nós e não o percebemos? É hora de agir contra o império das trevas. Amém, igreja? Todos acompanharam? Glória a Deus. Então aqui já deu para nós perceber o assunto dessa lição, né? Já deu para perceber como que o nosso inimigo trabalha dentro da igreja. Já deu para perceber como que nós possamos combater o império das trevas dentro das nossas igrejas. Então vamos entender um pouquinho a respeito desta igreja que andou casada com o mundo e deixou o império das trevas entrar dentro da igreja. Amém? Tópico primeiro: Pérgamo, o trono de Satanás. Pérgamo, para quem não sabe, é a cidade de Pérgamo, onde havia a igreja, por isso que chama a igreja de Pérgamo. Pérgamo, a cidade dos livros e da ignorância espiritual. Situada às margens de Caico e distante 30 quilômetros do mar Egeu, Pérgamo era a mais importante metrópole da Mísia, cidade antiga e rica. Fizeram-se afamada por sua biblioteca, cujo acervo chegou a ser estimado em 200 mil volumes. De tal forma, ela se achava ligada aos livros que seu nome tornou-se sinônimo destes: pergaminho. Seus operários sabiam como industrializar a pele animal com suporte à escrita. Aí vem: como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto ao conhecimento verdadeiro de Deus? Faltava-lhe a sabedoria do livro dos livros. Provérbios, isso vai estar lá em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Amém? Então, igreja, como uma igreja tão rica que fazia essas coisas, uma rica que fizeram afamada por biblioteca, tinha bastantes livros, uma cidade que chamava atenção por tudo aquilo que ela industrializava, um local rico em abundância em livros, e podia viver tão distante de Deus. Nós entendemos aqui que era um povo que vivia distante dos livros, ou seja, a palavra de Deus. Então, o que nós percebemos é o que? Que nós, como cristãos servos de Deus, não podemos em nenhum instante se afastar das Escrituras Sagradas. Nós podemos ter conhecimento em tantas coisas, mas se nós não tiver conhecimento através do Espírito Santo nas Escrituras, nós começamos a o quê? A se distanciar de Deus. Por que se distanciar?
ser a de Deus, porque nós não vamos ter sabedoria, porque a palavra de Deus nos ensina que a palavra é lâmpada e luz para os nossos caminhos, amém? Então nós vamos entender aos poucos como aquela igreja na cidade de Pérgamo se distanciou de Deus, amém? Acompanhe aí na sua revista. A igreja em Pérgamo. Pérgamo em grego significa casado. É bem provável que a igreja de Cristo haja sido implantada em Pérgamo quando da estadia de Paulo em Éfeso. Isso vai estar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 31. Depois, se você quiser, medita na sua casa. Apesar de a cidade ser guardiã do trono do próprio demônio, o reino de Deus prevaleceu em seus termos. Se o trono era o diabo, o cetro estava nas mãos de Cristo. Isso está lá em Isaías, no capítulo 9, versículo de número 6. Mas o que é o cetro? Cetro é a soberania. Podia ser que naquela cidade havia o trono de Satanás. Podia ser que Satanás estava infiltrando pessoas iníquas, pessoas más, se infiltrando no meio da igreja em Pérgamo. Mas todavia a igreja sabia que a soberania, o poder estava tudo nas mãos de Deus. Então nós sabemos, aquela igreja sabia que por mais que o trono de Satanás estava naquele local, de quem era a soberania? De Cristo. Cristo estava no controle, Cristo está no poder de todas as coisas, por mais que aquela cidade havia fama de ser o trono de Satanás, amém? Então o cetro é a soberania, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é soberano, Ele tem todo o controle, todo o poder e acima de tudo e de todos, amém? Tópico de número 2. A espada de dois gumes. Primeiro, a espada afiada de dois gumes. Há uma igreja casada com o mundo e que já se havia acomodado às duas ardilosas heresias. Apresenta-se Jesus como aquele que tem a espada aguda de dois fios. Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 12. Sim, contra as apostasias só existe uma arma realmente poderosa. O que é essa arma, igreja? Isso, a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito. Nós sabemos que isso está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 17, e Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Então, igreja, só aqui já deu para nós entender que nós precisamos amar, ter gosto de querer saber o profundo da palavra, ter interesse em ler as escrituras sagradas, estudar não somente a Bíblia em si, mas procurar em livros o profundo, aquilo que você não conhece, aquilo que você tem vontade, que você tem dificuldade de entender. Tem muitos livros que ajudam nós cristãos a aprender um pouco mais das escrituras. Há quem diga que Satanás está agindo em muitas igrejas. Por que está agindo em muitas igrejas? Como de costume, no tempo da carta de Paulo, de João, quando escreveu as cartas às 7 igrejas, Satanás estava operando no meio das igrejas. Por isso que Jesus mandou ele escrever estas cartas. Não é diferente no dia de hoje. Satanás continua atuando, querendo atuar no meio das igrejas. Então nós vemos que para nós combater, os cristãos não ser enganados, é as escrituras sagradas. Não tem outra forma. Por isso nós temos que ter gosto aos ensinos, cultos de ensino, meditar dia e noite em casa, de manhã, ler um versículo, um capítulo, se aprofundar nas Santas Escrituras. Muitos de nós viemos para a igreja, muitos vêm em busca de dons espirituais, do que o servo de Deus vai apresentar diante do altar, uma revelação, algo que possa ser entregue. Isso é bênção? É bênção, mas a maior revelação é a palavra. O cristão tem que se aprofundar, aprender a amar a palavra. Uma igreja que não tem palavra é uma igreja morta, sem defesa. Se você não se acostumar a gostar da palavra, você está indefeso.
Ou você pensa que o pastor vai cuidar da sua vida espiritual somente em oração? Se você não se defender com as escrituras sagradas, se eu não me defender com as escrituras sagradas, eu vou ser enganado, Satanás vai me derrubar. Vai derrubar a sua vida se você não gostar da palavra. Amém? Acompanha aí. Manejando bem a espada do Espírito. Se temos semelhante à arma, combatamos as mentiras que nos chegam aos arraiais como verdades. Cortemos pela raiz as heresias, miticismo e motismo que teimam brotar em nossos campos. Nessa luta, porém, saibamos como manejar a palavra de Deus. Procura-se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Guerremos contra as inverdades doutrinárias que o diabo velada e abertamente vem semeando na seara do mestre. Isso vai estar lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Acompanha aí na sua Bíblia, você vê que eu estou citando os capítulos e versículos. Isso é para nós meditar em casa, para você se aprofundar mais na palavra. Porque você meditando nisso, você vai compreender aos poucos como se defender e como saber que o diabo está agindo dentro dos nossos arraiais, que é dentro das nossas igrejas. Amém? Tópico de número 3, o destinatário. Um anjo numa cidade infernal. Não era nada fácil ao anjo de Pérgamo habitar nessa cidade. Se por um lado era coagido pelos pagãos a incensar o altar no qual César era o divinizado, por outro era constrangido a conviver com o paganismo, que a princípio sutil ameaçava agora a remanescente fiel da igreja. Mas o Senhor Jesus estava de tudo ciente. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Denota-se, pois, que os crentes infiéis e casados com o mundo haviam entronizado Satanás na casa de Deus. Pérgamo era uma cidade infernal, mas o Senhor queria o seu anjo ali, para que ali fosse manifestado o reino dos céus. O paganismo não ficou restrito a Pérgamo. Nestes últimos dias, o diabo vem rapaganizando o mundo através dos meios de comunicação. Há um conjunto de deuses em cada praça. Está vendo aí, igreja? Então nós entendemos que o nosso adversário ele não para nem por um minuto. Ele tem o que? As suas astúcias. Assim como ele agiu na igreja de Pérgamo, relatada lá em 2 Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 12. Você vai entender aí na sua Bíblia também, que Satanás ele não para, ele continua, porque ele sabe que a hora dele está chegando. Ele sabe que a qualquer momento Jesus vai tirar sua igreja da terra. Os dois feitos que falta acontecer na terra, que ainda não se concretizaram, que é o arrebatamento da igreja e o juízo de Deus. Esses dois ainda não aconteceram. Então a igreja está se preparando para ser arrebatada. Satanás sabe disso. E Satanás vai trabalhar de todas as formas para que você não busque a sua salvação. Então ele tem o seu jeito de trabalhar dentro dos nossos arraiais, dentro das nossas igrejas. Amém? Então nós temos que perceber que uma das formas que Satanás trabalha dentro da igreja é o quê? Colocando irmão contra irmão, desfalecendo a palavra de Deus, colocando mornidão dentro da igreja. Você vem para a igreja e não sente mais nada. Você vem para a igreja, começa a observar as coisas que estão ao seu lado e não se alimenta mais do Espírito, da palavra. Você entra e sai da mesma forma. Mas será que a culpa é de quem? De quem está ministrando a palavra? De quem está pregando? Não, é porque a gente, de uma forma ou de outra, as pessoas começam a se esfriar e não começam a perceber os detalhes da forma que Satanás trabalha dentro da igreja. Então o avivamento tem que vir da igreja. O avivamento, quando vem da igreja, não vem só do pastor, mas vem da igreja
em geral, a igreja unida, em um só propósito, que nem a igreja lá de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que eram todos unidos num só propósito. Hoje está diferente. Hoje mal e mal os irmãos se cumprimentam dentro da igreja. Mal e mal as pessoas olham na sua cara, olham com uma forma de julgar. Isso não pode. A igreja tem que ser unida de uma forma que somente Cristo tem que ser engrandecido. Então, através das Escrituras Sagradas, nós vamos entender a forma que Satanás trabalha e combater esse tipo de mal dentro da igreja. Amém, igreja? O testemunho e a perseverança de um anjo. Acompanha aí na sua revista. Embora habitasse no lugar espiritual e moralmente hostil, o anjo da igreja em Pérgamo porfiava em manter o seu testemunho. Como realça o próprio Senhor: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ele mantinha uma postura impecável como servo de Deus. Se parte de sua igreja achava-se casada com o mundo, ele, o remanescente fiel, encontrava-se aliançados com o Cordeiro de Deus. Antipas, a fiel testemunha. Muito provavelmente Antipas havia precedido o destinatário da carta do pastorado de Pérgamo. E pelo que depreendemos da palavra do Senhor, o fiel Antipas, cujo nome em grego significa contra todos, levantara-se para combater apóstatas que haviam entronizado o diabo naquela igreja. Por isso ajuntaram-se todos para tirar-lhe a vida, conforme se denuncia-se Jesus, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então, igreja, aquela igreja estava tão entronizada com o mundo, que chegaram a matar o anjo da igreja, que era Antipas. Mas porque ele estava entrelaçado com Cristo, ele combatia as heresias, combatia as obras do diabo dentro daquela igreja, e os próprios membros ali daquele local mataram o servo de Deus. Sabe por que é isso, igreja? Porque Satanás sabe trabalhar de uma forma que coloca dentro da mente, dentro da nossa mente, se nós não vigiar, não tiver sabedoria do Espírito, que a palavra de Deus não está certa. Heresia, paganismo, misticismo, tudo dentro de muitas igrejas. Isso faz com que Satanás habita. Há quem diga nos dias de hoje, que entre os quantos nós não sabemos que tem igreja que já não prega mais o Evangelho da forma que ela é, da forma que ele é. Eu posso até citar alguns exemplos, mas deixa para lá. É só você pesquisar, você vai ver quantas formas de igreja há no Brasil, que não vem conforme a palavra de Deus, e muitos vão por esse caminho. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras Sagradas, e acabam até discutindo com você, entrando em discussão a respeito da palavra verdadeira. Porque Satanás já introduziu dentro do coração das pessoas, as pessoas perdendo a salvação, entrando no engano, até chega o modo de perseguir aqueles que realmente servem a Cristo. Então, de uma forma de nós combater isso, é através das Escrituras Sagradas, as verdadeiras Escrituras Sagradas. Amém, igreja? Acompanhe aí na sua Bíblia, na sua revista, que haviam entronizado o diabo naquela igreja, por isso ajuntaram-se todos para lhe tirarem a vida, conforme denuncia Jesus,